Vamos falar do Ciro Gomes. Algumas pessoas, elas querem falar de políticos, né? Tipo, você tem pessoas aí no reino evangélico, tem, por exemplo, o Silas Malafaia. Na minha percepção, era um grande pregador, né? Um cara muito capacitado nas escrituras, mas que quando começou a vir certos missionários americanos, né? Esses caras começaram a trazer uma teologia da prosperidade. E o Silas Malafaia parece que é ali que ele começa a decair, cara. Porque começou oferta de R$ 900, porque havia uma crise no Brasil. E eu vi que começaram a manipular a igreja nesse sentido. Ou seja, você quer ser protegido dessa crise financeira? Comece a fazer a sua oferta de fé. Aí ali que começou, pela minha percepção, a queda do Silas Malafaia. E aí começou o apoio político, né? Aécio Neves, homens, Eduardo Campos, sabe? Se entra num ramo, tipo assim, cara, você pode ter amigos, seja lá o que for. Mas você não pode apoiar uma pessoa que você não conhece, cara. Ou se você apoia uma pessoa que você não conhece apenas pelo que ela mostra pra você como é, que as pessoas também podem mudar também, né? Às vezes você pessoa de um jeito, daqui a pouco ela se corrompe. Mas você não pode ficar mantendo esse apoio. E você, como servo de Deus, você precisa saber que você tem a capacidade de avaliar coisas que outras pessoas não têm. Porque você não avalia coisas com preconceito, até porque você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá domínio próprio, nos dá consciência das coisas. Uma coisa que eu comecei a falar, vou falar aqui do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes aqui, vamos falar um pouco de religião e política, que é a coisa que eu não gostava muito de política não, mas agora eu tô gostando porque eu acho necessário e até porque Deus me mandou falar por boca de um servo dele. O Ciro, ele é professor de direito constitucional, né? Professor de direito constitucional, professor. Ele não é um advogado, ele é um professor de direito constitucional. Ele é um economista formado em Harvard. É um cara que chegou. Pô, imagina, eu tenho só o segundo grau, coitado. Eu, eu sou formado em nada, cara. Mas o cara é formado em Harvard. Então, que tipo de ideia que nós, que não temos formação nenhuma, temos sobre política? É isso que eu quero mostrar pra você. Então, às vezes a gente fica assim, não, se o Ciro apoiar fulano de tal, a gente vai deixar de votar nele. Cara, a gente não sabe como é que funciona os bastidores da política. O Ciro, ele foi ministro 2 vezes, com o melhor superávit da história. Ganhou o prêmio de combate à mortalidade infantil. O cara tem 38 anos de política. Ah, mas ele foi político da Dilma e tal. Cara, não importa na empresa que você trabalha o que o teu dono faz. Importa o que você sempre fez. É assim que a gente tem que avaliar. Ah, mas ele tem um vídeo que ele foi ignorante. Aí deu um tapa na. Cara, se for você pegar um pacotinho da sua vida. Porque é isso que eles vão usar. Quando você não tem nada contra uma pessoa, você tem que usar alguma coisa se você quer humilhar. E tem gente criando página do nome Ciro Gomes para poder mentir, cara. Isso é antipatriotismo. Que tipo de louco que você é. Os caras pegaram e disseram que o PDT votou a favor dessa questão aí desse dinheiro aí para o fundo eleitoral. E é mentira. Apenas 2 pessoas do PDT votaram a favor, a traíra da Tabata, que todo mundo já sabe, e mais uma pessoa lá que nem sinceramente, nem quero saber. Só sei que tinha que tomar um chute. Por quê? Porque tem gente mentindo, cara. Tem gente que, ou tem gente desinformada, e tem gente agora, parece que é eleitor de Ciro. Tu chega lá na página dele, parece. E o cara me faz uma desventura dessa, porque a primeira pesquisa do Google que ele achou, ele coloca, sabendo que estão vendo em fake news direto. Então era mentira. Porque se fosse verdade, gente, olha só, não condiz com o que eles vêm brigando, cara. É só você raciocinar assim, não condiz. Então, quando me chega uma situação dessa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, suspeitar. Eu não posso dizer nem que está certo que o PDT votou contra ou a favor. Eu não sei. Porque a minha informação ela pode ser distorcida, ela vem da internet. Ela não vem de algo da TV Senado, eu não vi a votação.
Então eu tenho que suspeitar, mesmo eu sendo um apoiador do Ciro Gomes. Se todo mundo fizesse isso, né? Eu tenho que suspeitar daquilo que está sendo dito. E é isso que o povo brasileiro não faz. Ele não faz uma investigação minuciosa. E tem gente que é pior ainda. Ela sabe que a informação é mentirosa e ela compartilha a informação mentirosa. É o cara mais devasso do universo, porque ele está contribuindo para o afundamento do seu próprio país. Ele não tem patriotismo nem na ponta da unha do pé. Ele não tem patriotismo. Então é hora da gente ver isso, cara. Sabe? Outro dia o cara falou assim, tu viu lá o Ciro Gomes, colega lá que são eleitores de Bolsonaro, você viu lá o Ciro Gomes elogiou o Bolsonaro? Eu falei, cara, se ele elogiou, pô, quem sou eu pra dizer não? E tava certo que as coisas que ele estava falando. Mas nem por isso o Bolsonaro vai ser alguma coisa importante pra mim, porque todos os outros requisitos é tipo você pegar o cara assim, que 99% errado, e você pegar 1% que ele fez certo e tentar, sabe? Isso daí no meu ponto de vista, tá? Porque veio com o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, e o que nós estamos vendo é nada disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual a verdade? Ali na Bíblia é Jesus, mas no dito dele é o quê? Só as falcatruas do PT, como eu sempre digo. O batismo dele, o Everaldo, pastor lá, fajuto, nem sequer perguntou se ele aceitava Jesus. Porque mesmo que perguntasse, eu não ia acreditar. Mas já que não perguntou, me dá uma ideia de quê? Que o pastor sabia que ele não aceitou Jesus. Não tem como aceitar Jesus e ficar assim, pô, aceitei Jesus. Mas também aceitei Médici e Brilhante Usta, que são sempre os meus heróis. Nesse caso, meus heróis morriam de overdose, como disse Cazuza, né? Nesses casos, ele tinha que matar logo eles do meu coração. Porque se eu aceitei a Jesus, há uma transformação muito grande. O cara, não é brincadeira não, eu vou falar pra você. O cara que é evangélico na política hoje, se fosse evangélico, ele seria chato. Ele não seria louco como o Cabo Daciolo, não. O Cabo Daciolo até tem umas coisas, tem um rompante de... Ele fala a verdade muitas vezes. Ele tem certos rompantes, mas ele é praticamente um estranho, assim. Ele tem umas coisas ali que não bate bem na cachola, né? É bem bipolar. Tem coisas que ele fala a verdade, tem coisas que ele viaja mesmo. Tem coisa que ele pode até estar falando a verdade. Outro dia ele acusou o Ciro de ser o dono da Folha. O Ciro ficou... Cara, é você pegar um cara que... Pô, não é brincadeira não, cara. É muito difícil você questionar certas coisas. Ah, e o Ceará lá, como é que tá? Você vai lá, as melhores escolas. Aí o cara fala, não, eu não confio nesses dados. Pô, meu irmão, o cara vai nos debates, ninguém questiona o cara. O cara é formado em economia em Harvard. Economia, tá? Em Harvard. Pô, tem que dar uma credibilidade. Aí o cara vai nos debates na televisão. O cara arrebenta. Os repórteres ficam pasmos com as coisas que esse cara fala. Sabe? As pessoas que são eleitores de Ciro Gomes ficam vibrantes cara, vibram. Tu vendo no comentário os caras, pelo amor de Deus, gente. Como que a gente pode eleger um troglodita desse ao invés de um cara como o Ciro Gomes? Porque é uma comparação absurda. É uma comparação mega absurda de uma cegueira, principalmente do povo evangélico, manipulado por esses caras. Bispo Macedo, eu sempre falo, se vocês não conseguem ver que o Bispo Macedo não é um homem de Deus, nem se ele estivesse perto do sol, brilhando, ele não seria um homem de Deus. Porque as coisas que a igreja dele prega, o que ele participa, o que ele ministra, não condiz com a verdade. A gente tem que ser crucial. Não é amigo, é inimigo da cruz de Cristo. Ah, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito da oração dele. Minha filha, infelizmente, eles vêm assim dessa forma. Eu entendo que Deus te deu um entendimento, mas no meu entendimento, não, sabe, vai passar 20, 30, 40 anos. O meu entendimento não vai mudar. Mas eu sei que muita gente que foi enganado por esses picaretas, que não é só ele, né? Tem muitos. Esses vão tomar vergonha e vão ver assim, caraca, meu, perdi minha vida ali. Eu sacrifiquei minhas coisas. Tá? Eu ouço histórias de pessoas que... Eu ouvi uma história que o cara falava assim, minha mulher, ela vende essas coisas aqui,
compra tudo no cartão, vende essas coisas todinha para os outros, tira o lucro, sabe o que ela faz? Deus tocou no meu coração para dar tudo para a igreja. Aí ela dá tudo para a igreja e fica frustrada porque ela não tem dinheiro para comprar as mercadorias de novo para ela continuar trabalhando. Mas ela achou que Deus pediu aquilo a ela, então ela fez. Cara, isso é um absurdo. Deus não faz dessa forma. As coisas de Deus são muito puras. Elas são tão puras que se você estudar as escrituras, principalmente o ensinamento de Paulo, ele mostra numa época em que os judeus estavam sendo expulsos de casa porque aceitar Jesus era ser expulso da sinagoga, da sociedade, da própria família. E muitas vezes a família de judeu tinha que ir embora, né? E viviam o quê? Da ajuda comunitária das igrejas. Então, algumas igrejas tinham mais dinheiro, podiam ajudar mais, e outras não tinham condição. E Paulo disse, ó, vocês têm que contribuir de acordo com o que tem, não segundo o que não tem. E também, eu não quero que eles tenham muito e vocês tenham pouco, eu quero que vocês tenham na medida. Vocês não vão dar tudo, porque Paulo ele é tão equilibrado que ele sabe que o cristão tem um coração tão grande e depende tanto de Deus que ele começa a se desfazer dos seus bens e às vezes vai até a loucura para ajudar o outro, mas ele acaba ficando sem nada. E Paulo ele mostra que no futuro isso poderia causar um mega pensamento. Poxa, eu me despedir de tudo e agora? Agora eles têm mais e eles não ajudam a gente e isso poderia trazer problemas, né? Então é muita consideração com o Evangelho. Então se você é leigo nas Escrituras, você não vai entender nada do que eu estou falando. Se você não estuda as Escrituras, não tem um comentário bíblico, não tem alguém, ou você está começando ainda, não está nesse nível de entendimento. Então quando você vê o cara guerreando é porque o cara já está apto. Ele foi provado, tá? Você tem nas igrejas hoje pastores com posse de drogas. Aí vai lá, cheira aqui. Ah, você é usuário de droga? Não sou mais não. Aí você vai investigar a vida do cara, o cara ganhou dinheiro para fazer aquilo e ninguém prende aquele pastor. Sabe por que ninguém prende? Porque eles têm muita influência na política. E política tem influência em quê? Em poderes, delegados, polícia e tudo. Então eles estão no controle. Eles não vão prender aquilo que pode ser no futuro o que mantém eles ali nos cargos. Prende um cara desse. Pastor de quem? Da igreja do Bispo Macedo. O Bispo Macedo é simplesmente dono de uma emissora de televisão. Aí ele vai lá na vida do cara, se não tem coisa, inventa. Alguém vai arrumar alguma coisa ali. Ou mata. Eles são de todo. Eles não têm escrúpulos para tirar dinheiro de pessoas. Eles não vão ter escrúpulos para tirar vidas também não, cara. Porque eles sabem que estão perdidos. Esses são os piores. Paulo chega a falar que esses são inimigos da cruz, são inimigos da fé. Esses são verdadeiros imundos desse mundo, imundos, impuros. Porque ele mesmo conhecendo as escrituras, tendo proximidade com as escrituras, né? Eles são capazes de tudo isso. De usar a fé para maltratar as pessoas. E você pensa que eu estou aqui falando com vocês em simples palavras. Mas se a gente fosse pegar cada caso de pessoas que perderam o casamento, né? Esses dias o cara estava falando, a mulher dele pegou os dinheiro do cara, que ele tinha que pagar os fornecedores da empresa dele, a mulher pegou e deu na igreja. E o irmão foi lá, o marido dela, né, foi lá e foi tentar resgatar esse dinheiro. O cara não é irmão, o cara nem pertence à igreja. Foi tentar pegar esse dinheiro de volta. E os pastores, meu irmão, se fosse um pastor de Deus, cara, o que seria valioso para ele? Ele veria, pô, aquele casamento vai acabar por conta desse dinheiro, cara. Mas eles não têm sensibilidade nenhuma. Não, eles fazem um jeito, não tem como provar que esse dinheiro é seu. Sinceramente, para um casamento não acabar, às vezes o pastor às vezes dá dinheiro, cara. Às vezes o pastor resolve as coisas, às vezes sabe que o cara é 7-1, às vezes a pessoa vem com uma historinha, mas o pastor fica com aquela coisa assim, pô, se for verdade, sabe? E se for verdade? Às vezes a pessoa pega dinheiro com a agiota, fica quase morrendo, aí o pastor vai lá, cara, pega o dinheirinho da igreja, que poderia fazer uma pintura, uma reforma, ajudar o irmão, comprar um remédio, fazer enterro, comprar caixão. Essas coisas acontecem na igreja, principalmente os pequenos. E o cara pega aquele dinheiro, dá pro cara pagar o quê? O agiota, porque senão o agiota vai matar um irmão da igreja. Então, ele com cuidado daquela vítima, daquela vida, ele ajuda.
e às vezes o irmão vai lá e pega o dinheiro de novo. Aí o pastor agora dessa vez vai deixar morrer, né? Porque não tem jeito, meu irmão. Dessa vez tu vai, porque não tem mais dinheiro, cara. Porque tem gente que é assim. Eles arrumam os problemas e acham que a igreja tem que resolver tudo. E às vezes não é isso, às vezes é um ato de desespero mesmo, de não ter para onde recorrer. E aí clama por sensibilidade, às vezes, né? O Espírito Santo toca no coração, sim, faz. É justo. Ou se não faz, vai ficar com a mágoa o resto da vida. Então, e tem gente que se aproveita disso. Então, cara, para você separar isso é muito difícil, né? Para você entender que tem gente que chora, cara, e é um mentiroso, caraca, é um mentiroso que merece um Oscar, né? Depois tu vê o cara lá comprando droga com dinheiro. É complicado, sabe? Lidar com o ser humano é uma questão muito difícil. Então vocês têm que saber avaliar, cara. Nós não temos capacidade política de entender como funciona. O Ciro às vezes vai ficar de braço cruzado. Por quê? Porque ele é um cara experiente na política. Então, pô, se eu fizer essas alianças aqui, o Ciro é um projeto, ele já deixou bem claro que é um projeto totalmente independente, né? Aí já estão falando em união de Rodrigo Maia com Ciro. Tem que tomar muito cuidado, porque Rodrigo Maia está encalacrado em reforma da Previdência, e essa reforma da Previdência, ela não é justa com os trabalhadores, ela tem pontos que não deu certo em outros países, ela massacra, né? Ele está de conformidade com certas coisas, por mais que eles embarguem algumas coisas, assim, mas ele está de conformidade com coisas que Ciro não atela a ideia. O Lula, né, é o herói de muita gente, não é o meu herói, né? Não vou dizer também que o governo dele foi ruim na minha época, mas eu não sei o que o PT fez ali dentro. Eu juro que eu não sei, não procuro investigar, porque as informações não são fiéis. Eu não tenho pessoas para me dar informações fiéis sobre aquela situação. Eu tenho muita gente louca que fala pelos cotovelos aí e não sabe às vezes nem o que está falando, mas acha que sabe. O cara começou a estudar, fez a faculdade pelo Facebook, ele fez a pós-graduação pelo Google, né? E ele vai fazer o doutorado pelo YouTube. Ele está mais ou menos assim, né? E os trabalhos de faculdade pelo Twitter. Então, cara, eu não sei, informações assim. O cara que eu confio no momento que dá informações sinceras é o Ciro. O cara falou que uma coisa é uma informação que a gente não sabia, que o Paulo Guedes é envolvido com o Pinochet, né? Não tem cara que não tinha apreço pela democracia, o Paulo Guedes vai ter, e realmente ele demonstra que não tem apreço pela democracia. Ele não tem apreço nem pelo pobre, nem por ninguém. E você tem um presidente que fala que o eleitor dele tem bafo, cara. Pelo amor de Deus, que falta de humildade, cara. Sabe? O bafo dele por isso não arruma emprego. Cara, não tem sensibilidade nenhuma. Ele nem pra fingir que é bom, né? Na frente dos outros, nem pra fingir que é bom. Não precisava nem falar nada. Vou falar, pô, amigo, poxa, infelizmente, vou ver o que pode fazer. Porque também, por exemplo, vai ficar fazendo escolha pros outros. Até que ele podia até arrumar alguma coisa pro cara. Se ele realmente é um mito, né? Agora, falar isso, cara, é desnecessário. Sabe? Não é você usar essa situação para poder desmoralizar o presidente da República. Não é isso, cara. Mas algumas coisas que esse cara fala, cara, tem coisas que ele brinca, às vezes o povo leva. Aí o povo leva assim, não, que o cara falou isso. Às vezes tem coisa que realmente você vê que ele tá brincando mesmo. É um bobo da corte, né? E a gente assim, brinca e tal. Mas ele tem umas brincadeiras que, como a Bíblia mesmo fala, né? O homem bom tira as coisas boas do fundo do coração. O ruim também. O homem ruim vai lá no baú do seu coração e tira coisas ruins. Então, às vezes, ele fala coisas, cara, que mistura coisas de brincadeira com coisas realmente do pensar, da forma de pensar dele. Ele não tem controle sobre as suas palavras. E aí ele fala as cagadas. E eu te falo, cara, ele não deve refletir sobre as cagadas que ele fala. Ele vai falando, porque uma coisa assim, você fala, e você fala, pô, falei uma besteira, eu tenho que refletir. Pra ele não, que se dane, vou refletir o quê, rapaz? Sou o presidente, que se exploda isso aí, entendeu? Eu vou refletir o quê? O orgulho começa a sobrevir, e o orgulho, ele que traz a ruína, né? Sobrevindo o orgulho, logo vai vir a ruína. E ele vai orgulho sobre orgulho, orgulho sobre orgulho, daqui a pouco ele vai falar uma parada, cara, que vai ser tipo o MC Gui falando com aquela criança.
Que vai ser tipo aquele cara que falou da atriz lá do negócio do Corpo de Bombeiro. Entende? Vai ser como o choro do Rodrigo Faro, hipócrita, e depois perguntando o Ibope na morte do Gugu ali, sabe? Que eu ainda vou investigar isso pra ver se tá tudo certinho conforme, porque, cara, eu vi o Rodrigo Faro, eu vi a família, né? Parecia uma alegria. Eu não sei que momento que o cara tá vivendo, mas eu sei que é um momento muito feio da vida dele. De uma hora de cara, pô, não é brincadeira, não, refletir que perdão, cara, é como o MC Gui pedir perdão, não adianta, cara. O que fez, pode ser no caso da emoção, pode ser o que for, mas o que fez foi muito feio. E o que o Rodrigo Faro fez também foi horrível. Além do Nego do Borel ter beijado a boca daquele cara também, que foi horrível, né? Mas essas questões aqui, né? Deixar essas questões homossexuais de lado, falar dessas questões aqui. É, cara, é muito feio. O cara tá chorando pela morte de uma morte, cara. É pior do que você contar uma piada no enterro. Sinceramente, já viu quando aquele cara que vai fazer uma brincadeira no pleno enterro, ele não tem noção e começa as pessoas rirem sem graça, assim, pra não deixar ele sem graça? Pô, ele fez pior, ele perguntou se o Ibope tava alto, tava legal, depois de ter chorado com a morte do Gugu. Ou seja, será que a minha encenação valeu alguns trocados? Será que eu vou sair daqui ganhando, comprando alguma coisa que eu quero por esse Ibope tá assim, meu salário vai vir mais alto? Não sei como é que funciona, não sou ator de televisão. Então, galera, quem é idiota nunca vai refletir, cara. Ele quer que o presidente dele fique, ele acha que todo mundo tá torcendo contra, que deve ter gente fazendo macumba, que tem gente com o voodoo do Bolsonaro no bolso. Esse cara, maluco, ele nunca vai refletir sobre o seu próprio país, sobre o que é certo. Isso daí é caso perdido, cara. É caso perdido. Mas o cara que é sensato, tem gente assim, cara, eu não confio em ninguém. Sabe por quê? Eu não tô vendo essa luta entre a direita e a esquerda, não tá entendendo nada e também não me importa, sabe? Não sabe aquela pessoa que não. Essas pessoas, elas precisam de pessoas que elas conhecem, que sejam pessoas respeitáveis, pessoas admiráveis por ela, para que essa pessoa possa, de uma forma politicamente, evangelizá-la. Não sei nem se eu posso usar essa coisa, mas politicamente evangelizá-la, ou seja, falar do candidato que ela apurou. Sabe por quê? Porque, tipo assim, a pessoa vê você, a maneira que você é, a sua integridade, o seu respeito, como você age, você não é interesseiro, sabe? Você tem atributos, você é a pessoa certa para mostrar o caminho para aquela pessoa. Simplesmente ela pode não dar atenção nenhuma ao político, mas ela vai ouvir o que você fala. E quando ela for apurar, ela já vai saber em quem ela vai votar, né? Agora, a pessoa vê que você é um idiota. Você é um cara que... Cara, esse cara é muito estranho, cara. É muito estranho. É como ser cristão, né? O cristão, cara, ele brinca, ele ri, ele zoa, ele imita, ele é feliz, cara. Ele erra, ele conta piada que não deve, mas ele volta atrás. Ele é amigo de verdade. O cristão, ele é amigo de verdade. Tem todos os erros de um ser humano comum, mas é o único erro que ele não tem. Ele não ultrapassa. Ele não é interesseiro, ele não tem olho grande nas coisas dos outros. Ele é amigo de verdade. Ele gosta da pessoa de verdade, né? Ele consegue viver com pessoas em plena paz, cara. E outras pessoas não. Vai ter pessoas, cara, que não pelo cristão, mas por aquelas pessoas acabam se afastando. Elas são bem contigo, daqui a pouco elas começam a tomar certas atitudes, elas começam a odiar suas atitudes, né? E elas começam a questionar, e por conta de uma coisa, tudo pode mudar, cara. Por conta de uma forma da pessoa te ver, ela passa a já não gostar mais de você. Aquilo fica... Tem gente que as coisas ficam no coração e elas vão sendo alimentadas por pensamentos, por situações que é totalmente aquilo que não está acontecendo, mas na cabeça delas está acontecendo muita coisa. Então ela já te vê de uma maneira errada, uma coisa que você fala para ela já é interpretada de forma errada, cara, e assim vai. Ela é alimentada pelos seus instintos, né? Eu posso dizer assim. E tem gente não, que você fala uma parada errada aqui, você dura com a pessoa, mas a pessoa releva, sabe por quê? Porque você não é um dia, você não é um momento, você é um pacotinho com várias figurinhas, você não é só uma figurinha,
Isso é um pacotinho com várias. Você tem muitas figurinhas de sorrisos. E com certeza a pessoa vai entender que aquilo ali é um dia ruim na sua vida, é um dia que você não está bem, é um dia que você tem o direito de ser daquela forma. E no outro dia, ela não é sua inimiga, ela te vê de outra forma. Então é assim, cara, com essa sobriedade que se deve se conversar o país, que se deve conversar o Brasil, com essa ética. Quando eu vejo o Ciro falando, cara, eu vejo essa ética. Aí os caras falam assim, mas esses dados assim, esses dados aqui. Primeiro eu vou ver quem é que está falando no assunto. Que formado em quê, cara? Você é professor de economia, você é formado em economia em Harvard, você é professor de direito constitucional, porque os caras que eu vejo ali na televisão, que são caras formados também, olham pro Ciro falando, às vezes tenta falar alguma coisa e fala besteira. Tipo assim, o cara estudou, mas o Ciro, ele vem de uma época política, né, antes de Enéas ali, na época de Enéas, ele vem, ele tem a sua assinatura no plano Collor não, perdão, no plano real, que Deus me livre, plano Collor. O plano Collor é o pai dele que matou o cara lá dentro da câmara lá com um tiro, né? E ainda acertou o cara errado, né? E ainda saiu como herói na história. Então, o plano real, o cara tem uma bagagem, cara, sabe? Ele tem uma bagagem. Ninguém consegue dizer o Ciro é corrupto. Ele não tem processo de corrupção. O Ciro fala besteira quando vai nas palestras. Pô, o cara é super dedicado. Aí as pessoas pensam assim, não, que a gente tem que eleger o Ciro. Cara, não é o Ciro que precisa de nós. Eu sempre falo isso, somos nós que precisamos do Ciro. O Ciro tá na idade, cara. Ele passou a vida toda dele fazendo sabatina, palestra, discutindo o Brasil, como ele fala, como ele gosta de falar, o cara é admirado por isso. O cara que, cara, vale a pena ouvir esse cara falar, vale a pena. Eu fico pensando assim, cara, Deus tem um profeta aqui, cara, na política. Deus botou um profeta. Não é um profeta com palavras, né? É um profeta com palavras pesadas, mas é um profeta, cara. Pode ser de uma forma que você imagina, né? Deus age por meio de todos. Você vê lá nas florestas, aquelas pessoas, índios, tu vê o Chico Mendes, pessoas que morrem por uma floresta, cara. Pelo amor a uma floresta, para protestar. O sangue deles é um sangue de protesto. A vida deles pode não valer nada ali, mas eles têm um protesto. Dali se surgem fundações e aquelas fundações começam a se basear naquele sangue que foi derramado, cara. Isso não é para qualquer pessoa, não. Imagina você dedicar a sua vida por uma floresta, porque você sabe que aquela floresta, ela salva vidas. É um pensamento muito além, muito aquém do que a gente pensa, cara, sobre a vida. Porque é muito fácil você estar respirando teu ar aí tranquilo. Sabe, aquelas pessoas, elas estão pensando muito além da gente. A gente só está pensando no agora, a gente respira bem, mas se faltar respiração ou se tivermos dificuldade de respirar, já vamos pensar no que está acontecendo. É como você está bem comendo, saudável, daqui a pouco você começa a sentir uma dor, você começa a pensar, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Qual é o motivo? Qual é a situação? Né? Como eu aprendi lá no Bombeiro Civil, você vai avaliar a cena, né? O que eu preciso? Quais são os riscos? Então é verdade, assim, é dessa forma, cara. É dessa forma. Esses caras estão vendo além do que a gente está vendo, porque eles nascem pensando naquela floresta, vendo aquela floresta, vendo os animais, vendo a bondade de Deus, vendo que como é necessário aquilo pra gente. E a gente aqui, ó, sem nem ao menos saber quem é aquela pessoa que estava ali lutando pela nossa floresta, que a gente nem conhece ela, que a gente nem conheceu ela, né? Mas estava ali guerreando pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Elas entregaram de mão beijada, né? Porque estavam protestando em meio aos demônios que vivem ali, de diabos que estão ali, né? Os capetas, porque são esses daí que são os senhores ali que tomam tudo, criam poderes, né? E matam quem é contra eles, pessoas que estão falando muito alto, eles calam. Então, esses caras que você nem sequer quis saber da vida deles, porque ele não é um youtuber, né? Ele não fala coisas engraçadas, né?
mas ele fala coisas justas e certas que, se você refletir, cara, você vai ver, cara, como é que pode? O cara deu a vida dele por uma floresta, mas não por uma floresta, por um ideal, por um futuro ou vários futuros. Foi por isso que ele deu a vida. Não foi entregue em vão. Na nossa mente foi, mas na mente dele e naquela visão daquelas ONGs, daquelas pessoas que se criam ali, foi assim. Não tem como eles destruir um país sem antes destituir valores. Então, por isso, você não tem como destruir ONGs que protegem a floresta. A floresta está lá protegida. Você tem que criar alguma coisa. Você está guerreando contra uma coisa. Você vai ter que criar um método, né, de mostrar que aquilo ali é enganos. Em todas as situações, ONGs, tudo, sempre vai haver, pode haver a possibilidade de haver corrupção? Sim. Sim. Mas isso não significa que tudo está corrupto. Porque se tudo estiver corrupto, a gente substitui por outro. Mas você vê os caras querendo destituir essas ONGs porque elas protegem as florestas que eles querem explorar e são tão cara de pau, tão cara de pau como o presidente da República o seu Jair Bolsonaro. Eu não chamo de excelentíssimo porque para mim não é excelentíssimo, porque eu não votei nele. Então não me representa. Pode representar vocês que são aí doidos, mas a mim não representa não. Ele já falou que ele quer usar aquela área. Então tá nítido, eu quero usar essa área. Pô, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então ele começa a destituir as coisas. Então ele é muito suspeito para essa situação. Ele nem sequer, o brasileiro tá tão cego que o cara nem sequer se preocupa em esconder, cara. Isso me deixa aterrorizado, porque é na cara de pau mesmo. É na cara e na coragem, sabe? Tipo assim, a vaca tá com problema de carrapato, vamos matar a vaca, é exatamente isso. Não, nós vamos acabar com o carrapato para que a vaca sobreviva, não. Vamos acabar com vaca, com carrapato, com o boi, né? Com o pasto, vamos acabar com tudo. Tudo que representava aquela vaca, eu não quero mais que esteja aqui, é exatamente isso. Né? E você não é obrigado a concordar comigo não, até porque eu não falo as coisas para que as pessoas concordem comigo, me dê like, me dê joinha. Eu sempre falei isso. Quer dar like, quer dar joinha, mãozinha para baixo, mãozinha no inferno, mãozinha... Não importa, cara. O que você quiser fazer aí, comentar, xingar, o que você quiser fazer, simplesmente quando eu tiver de saco cheio, ou eu vou responder você, ou eu vou te bloquear. Você vai fazer um texto grandão que eu não leio, né? Que eu não vou ler se não for me interessar, se não for interessante. E simplesmente em 3 segundos eu te bloqueio e aquilo não significou nada para mim. Palavras, apenas palavras. Às vezes merece resposta, às vezes eu dou uma resposta, mas eu não perco tempo com o adversário. Eu perco tempo com pessoas. Eu acho que as pessoas chegam lá no meu canal, tal, eu vou lá e bloqueio, denuncio, acabou. Não vejo mais nada. Foi mandado pro quinto dos infernos, não vejo mais. Eu sou desses. Eu sou um cara que. Até no trabalho, cara, se eu tô no trabalho, se aquilo me irrita a um ponto de, cara, não dá mais, não quero saber, eu abandono tudo, saio fora, vou embora. Mas você vai onde? Não importa, cara, mas eu quero que isso daí vá pro quinto dos infernos, eu vou para outro lugar, eu não vou ficar aqui. E vou embora, cara, eu não tenho essa parada não. Eu sou um cara que nada me prende. Pra você ter ideia, minha mãe é da Igreja Universal. Eu e ela temos embates terríveis. E eu fui criado em colégio interno dos 6 aos 13 anos. Isso foi bom porque a afinidade mãe e filha eu tenho, mas eu não tenho como você teria, né? Como você que foi criado dos 6 aos 13 com a sua mãe. E isso foi bom pra mim porque hoje em dia eu tenho que falar alguma coisa dela, você está fazendo errado, você não pode fazer isso aqui. Isso aqui para você, o que você aprende na igreja, isso aqui é errado. Sabe, não é de respeito, não é de respeitar a mãe, é sempre honrar pai e mãe e tal, mas falar a verdade é o essencial. Tá? Aí podem falar assim, você tem vergonha, você tem raiva porque tua mãe é da Igreja Universal. Não tenho raiva. Eu acho que o pessoal pode estar lá, viver a sua fé, não tenho nada contra os irmãos, vivam a fé de vocês, mas vivam o que as escrituras ensinam. Se o cara está ensinando errado, você está aí bancando o ministério dele, você está ajudando outros a entrar nesse engano. E você não está fazendo o que Paulo disse, se afaste dos inimigos da fé, dos impuros, não dos impuros desse mundo, senão tu vai sair dele. Mas desse que diz que é cristão, mas é avarento. Comece a ver o que a Bíblia diz acerca desses caras, né? Se aproximam como
ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então é nítido, cara, é nítido o evangelho. E aí eu não posso, de maneira nenhuma, como cristão, apoiar um presidente da república que tem discurso de ódio, discurso de loucura, de armamentismo, sabe? Se fosse lá, cada um vai ter sua arma dentro de casa e tal, é um projeto, será que dá certo aqui no Brasil? Eu não sei, cara, tudo pode ser experimentado ou não. Eu só sei que não vai adiantar, cara, porque o Brasil já está totalmente corrompido, autoridades corrompidas, está tudo estranho, cara, está tudo bagunçado, né? Coisas que você nem pode entrar em detalhes, que senão você perde sua vida, ainda arrisca a vida da sua família. Então, cara, é um absurdo, cara, é muito difícil. Eu tenho um amigo que foi puxar uma arma uma vez pro cara, e o cara era dono do lugar ali, cara. Ele expulsou ele de casa, botou a família do cara pra correr, desse meu amigo pra correr. O cara ficou na rua, a mulher largou ele, e até hoje aí ele não se conseguiu se recuperar, cara. Então, você achar que tá armado, que vai fazer e vai acontecer, é muitas vezes perigoso. É melhor que você às vezes não tenha, né? Eu sei que nem todo mundo vai servir de exemplo como esse, mas pode ser o seu caso também, tá? Então é complicado, cara. Às vezes o cara na rua lá puxa a arma pro outro, mata o teu filho, que não tem nada a ver com aquele esquento lá. Então é muito perigoso. É muito. Eu ando na rua. Poucas vezes fui assaltado, né? Raras vezes fui assaltado. Mas o cara me assaltar vai levar o quê, cara? Um celular? Vai levar uma mochila? Vai levar o quê? Ele pode levar minha vida? Pode até levar minha vida, mas eu não vejo esse cara assaltando levando a vida de todo mundo, não. Né? Eu sempre falo assim, o cara que assalta com arma de brinquedo, você só passou um susto. Ele vai merecer só uns tapinha lá, uns tabefe lá pra deixar de ser besta. Mas o cara que assalta com arma de verdade, pro cara chegar àquele ponto, que realmente o cara ele vai ter que pagar uma punição, porque ele refletiu, ele agiu com aquilo ali, cara. Ele não pensou na vida dos outros. Então, só que isso cabe às autoridades fazer, cara. Não cabe a mim. Eu não sou capacitado, não sou treinado. Até os caras que são capacitados e treinados, eles estão perdendo a linha aí, cara. Entendeu? Porque é muita coisa, muita pressão, muita falta de interesse, às vezes, do governo, sabe? Não tem aparato, não tem orgulho, cara. Imagina se eu sou o governador dessa porcaria que não tivesse medo de ninguém. Porque ser o governador do Rio de Janeiro hoje em dia, tu tinha que ser o Superman, cara. Não dá pra você ser um cara de carne e osso ou Blanca do Street Fight, que é o Wessel Witzel, que desce com aquela pança enorme, o Sancho Pança desce do helicóptero pra comemorar uma coisa, cara, que não foi nem ele que quebrou o maluco. Ele não é o sniper. Quem tinha que comemorar ali, se fosse o caso, é o sniper que acertou o cara. Mas, cara, vem um cara que só deu a ordem, desce do helicóptero com a pança achando que é alguma coisa. É muita droga, cara, na ideia. Então, é complicado, gente. O Rio de Janeiro tá passando, cara, eu sei que é muito. Se você for o Superman hoje em dia, você bota o governo. Mas imagina, eu sou o super-homem. Governador David, Superman. Ó, carne e osso, mais osso do que carne, mais 2 metros de osso aqui. Então vamos lá, galera. Começa a equipar a polícia, melhora o salário dos caras, os caras vão andar na rua, meu irmão. Ele cria leis para que a população, meu irmão, prendeu o cara, se a população chegar em cima, pode prender também. Tipo, tem que proteger os caras também, cara, porque é complicado. Hoje em dia, todo mundo quer filmar, todo mundo quer, sabe, fazer as coisas, então filma aí. Mas não se aproxima não, você tem que ter uma distância do policial. Se aproximou do policial, botou a vida dele em risco, você vai preso. Então tem que ter a proteção dos caras. Como é que esses caras vão trabalhar? Eles vão trabalhar fazendo o que a lei faz, cara. Entende? Melhorando o salário. E também ali, ó, um batalhão de investigação para pegar os caras que não valem nada, né? Ó, se não vale nada, irmão, separar o joio do trigo. Tem que separar, porque senão não dá certo. Entendeu? É como eu não sou super-homem, né? O Beltrame não quer o Beltrame meter o pé. Não sou eu que vou fazer a diferença aí. Mas sabe o que nós podemos fazer? Lutar por um presidente melhor, lutar por políticos melhores lá dentro, para que todos eles possam pensar isso aí. Aí fica ruim pro diabo. Fica ruim pro diabo. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Esses são os lemas, né? Esses são os lemas que a gente tem que carregar na vida. Então, galera, próximo papo. Tamo junto. Até a próxima. Que Deus abençoe o nosso país.
Não estou torcendo contra o meu país, não vou jamais torcer contra. Eu sempre falei assim, se o Bolsonaro fizesse certo, eu ia defender ele, cara, porque não tenho nada contra a pessoa. Eu não acho que o cara tem que levar uma facada, eu não acho que nada disso, cara. Isso aí pra mim é coisa de louco, de louco. Eu acho que tudo tem que ser apurado, se tem corrupção na família tem que ser apurado. Todo mundo, não só dele não, cara, de todo mundo, de todos esses políticos aí. E se o cara tivesse fazendo certo, direitinho, pelo povo, se realmente o lema Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, sei lá como é que é esse lema aí, eu ia abraçar a causa, mano. Eu ia falar assim, pelo amor de Deus. Quando ele começou a falar do kit gay, eu pensei que era verdade, eu falei, esse cara vai ser meu presidente. Pô, depois de descobri que o troço era mentira, cara, minha cara caiu no chão. Eu falei, se você pegar minhas postagens do Facebook lá no início, antes dele não ser nada, eu falava. Eu achava que o Moro era um cara, caramba, maluco, ó, prisão em segunda instância. Depois que a gente vê que o cara só tá fazendo aquilo pra prender o Lula, não tá fazendo talvez por bem, fica estranho. Depois da escuta do Intercept ficou pior ainda. Então fica coisas assim esquisitas, cara. Não dá mais pra confiar. Eu confio até que me prova o contrário, cara. Me provou o contrário, acabou. A confiança se quebra. É igual uma amizade que se quebra, né, cara? Quebrou a amizade, fica muito difícil restabelecer. Como a Bíblia diz, o coração ferido, ele é como os ferrolhos de um castelo. Como é que é o ferrolho do castelo? Ele se fecha por dentro. Só quem está dentro abre. Quem está fora fica batendo, mas não adianta mais. Só o que está dentro pode abrir. E muitas vezes não abre nunca mais. E é isso aí, galera.